Anúncio da Páscoa e das festas móveis. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 5 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, na qual Jesus venceu a morte e o pecado. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 18 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 17 de maio. Pentecostes, a 24 de maio. Corpo e Sangue de Cristo, a 4 de junho. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nós estamos no tempo do Natal, e nesse domingo nós estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Se alguém vos perguntasse, sejam sinceros, se alguém vos perguntasse, se vocês sabem explicar o que é a Epifania do Senhor, o que vocês diriam? Geralmente o católico médio nem sabe o que significa Epifania. Esse é um problema, porque o católico não conhece a fé dele. Mas pode deixar. Se a minha missão é catequizar, eu vou catequizá-los. A homilia de hoje não será querigmática, não será emotiva, não será carismática. Ela será catequética, tá? Então prestem bastante atenção, porque são os dados da nossa fé. Primeiro, o que é epifania? Manifestação. Deus que manifesta o seu Filho em nossa carne, na nossa forma humana, manifesta a sua salvação de modo universal, abrangendo toda a criação. Isso é epifania. Depois, nós temos aqui 4 pontos a serem meditados no Evangelho de hoje. E aí eu vou pedir atenção, porque às vezes a gente vai precisar ir lá no Antigo Testamento e voltar, costurar, para a gente poder entender o cumprimento das profecias, as prefigurações do Antigo Testamento e o cumprimento das profecias em nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Vamos lá. O primeiro de todos, Herodes, o primeiro ponto. Aquele que aparece, primeiro personagem deste evangelho, e aparece como rei. Herodes não era rei, na verdade ele era um fantoche do Império Romano, porque quem governava de fato era o imperador de Roma. Então, quando o Império Romano tomava posse de um território, eles colocavam ali um governador fantoche para conter as revoluções, porque as pessoas podiam se rebelar contra os invasores daquela terra.
Herodes ficou tão apegado ao poder que ele não aceitava o fato de que alguém pudesse sucedê-lo. Tanto é que ele chegou a matar a própria esposa e o próprio filho para que eles não tomassem o trono dele. E qualquer um que chegasse ali ameaçando tomar o trono dele, ele mataria. Se nos dias de hoje pudéssemos dar um diagnóstico para ele, se fôssemos especialistas da área, né? Nós diríamos que Herodes era psicopata. Ele não era certo. Porque, primeiro, ele achava que ele era o Messias. Para ser rei na terra prometida, tinha que ser da tribo de Judá. E Herodes era um idumeu. Ele era só 50% judeu. Então não tinha como. Era só um fantoche mesmo na mão do Império Romano. E ele era apegado a isso. Quando os magos, vindos do Oriente, falam para ele que há um novo rei, e esse rei nasceu, esse homem perde o equilíbrio dele. Ele já não era equilibrado. Ele pede que seja consultadas as Escrituras para saber aonde esse rei deveria nascer. Então os sumos sacerdotes e os mestres da lei disseram: ele deverá nascer em Belém, na Judéia. Portanto, vão lá. Depois vocês voltem aqui, para que eu também possa adorá-lo. Os magos não voltaram. Então Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. O que uma criança era de ameaça para alguém? Para vocês terem noção do quão perigoso era esse homem. Os padres da igreja leem a figura de Herodes como a figura do demônio, a figura de Satanás, que é aquele que a todo custo persegue e mata, não somente na carne, mas também espiritualmente, aqueles que seguem a Deus. Aqueles que querem abraçar o evangelho de Jesus Cristo, que é o que o demônio faz. Nos leva para longe de Deus, nos distancia da graça de Deus, porque da morte física nós não podemos escapar, não tem como escapar da morte física, mas da morte espiritual nós podemos escapar. Então, quanto mais cego alguém for, quer seja ele por alguma espécie de poder, de prazer ou de ter, menos ele vai enxergar a vontade de Deus, menos ele se aproximará do Senhor. Então essa figura é a figura contraditória daquele que distancia o ser humano de Deus. Mas não somente distancia, mas como persegue e mata. Em contrapartida, nós temos a figura dos magos. A tradução foi fiel, a tradução litúrgica, porque se fôssemos traduzir ao pé da letra, agora eu não me lembro, não consigo me recordar o termo grego, mas mago é grego. Se fôssemos traduzir para o português, seria sábio. Esses homens eram pagãos, eram conhecedores dos astros, adoravam outros deuses, eram de outra religião, e foram chamados por Deus numa revelação para irem até o presépio e na manjedoura adorar o Filho de Deus que se fez carne. É interessante que na figura desses homens nós temos ali a universalidade da salvação. Vejam, não foi o povo eleito que foi chamado. Não foi o povo eleito que foram os primeiros a ir até a manjedoura. Eles nem foram, mas foram os pagãos. 2 acontecimentos do Antigo Testamento
mostram que Deus já estava pincelando os rumos da salvação, apontando para essa universalidade. Quando Eliseu e Elias fazem o milagre daquele leproso no Rio Jordão, que era pagão, daquela pagã e do seu filho, que era viúva, que estava prestes a morrer, e que fez um pãozinho para Elias com um pouco da farinha e do azeite que restava, e com isso transbordou a vasilha da farinha e do azeite. Por quê? Porque isso é sinal do transbordar da graça de Deus. Os pagãos não apenas receberão o respingo da graça de Deus, mas também receberão o transbordar da graça de Deus. Não é à toa que, se os pagãos não tivessem recebido a proposta da salvação, nós também não saberíamos quem era Jesus. Nós nem teríamos ouvido falar no nome de Jesus, porque esse anúncio teria permanecido lá nos muros de Jerusalém. Mas graças a eles que renegaram a salvação, nós fomos alcançados e hoje somos nós os beneficiados. Esses homens que vão até a manjedoura são reflexo e cumprimento, sobretudo, daquilo que Deus haveria de fazer a toda criatura. Na Sagrada Escritura não diz que são 3, mas uma antiga tradição da igreja, interpretando tanto a primeira leitura de hoje como o Salmo, falando dos reis que haverão de ir até ele, contemplar a luz, usando o plural, já dá para compreender que são mais de um. Inclusive o Evangelho fala que são mais de um. Não fala que são reis, fala apenas que são magos. E é interessante que a igreja diz, pela quantidade de presentes, são 3 presentes, então cada um levou um. Bem, são presentes nobres, somente quem participava da realeza é que poderia dar aqueles presentes. Somente quem era da realeza poderia dar ouro, somente quem era da realeza poderia dar aquele unguento chamado mirra, que era muito caro, e incenso. Essas são as provas desses 3 homens que foram até a manjedoura. Observando o significado de cada presente, conseguimos entender que até mesmo aqueles que aparentemente não participam da mesma sorte, aqueles que aparentemente não são os santos ou os eleitos ou os escolhidos, são escolhidos por Deus para confundir aqueles que são sábios, para aqueles que são cheios de si. Porque, por exemplo, eles não levaram ouro à toa. Eles levaram ouro porque estavam reconhecendo naquele bebê que ele era rei. Um deles levou mirra, esse eu vou deixar por último. Um deles levou incenso, reconhecendo que ele era Deus, porque só se oferecia incenso para Deus. Não se oferecia incenso para outra pessoa, uma pessoa humana, uma pessoa qualquer. E a mirra? O que isso quer dizer? Eles já estavam visualizando a morte com que aquela criança deveria padecer. Quando Jesus foi retirado da cruz, o seu corpo foi ungido com mirra e depois envolto em faixas e depositado no sepulcro. Então eles já sabiam que aquela criança deveria se oferecer em sacrifício. Aquela criança é vítima. Quem participou da missa do Natal sabe que a madeira da manjedoura já aponta para a madeira da cruz.
outra coisa, um outro significado, que também vai de encontro com esse que é tradicional, que Jesus é sacerdote, profeta e rei. E que quando nós fomos batizados, também nós fomos consagrados sacerdotes, profetas e reis. Veja, somente os sacerdotes poderiam oferecer o incenso no templo, no Santo dos Santos. Mas aqui está um detalhe. Jesus não era de linhagem sacerdotal. Jesus era de linhagem real. Ele era descendente de Davi, por meio de São José, que lhe concedeu essa descendência. E Maria era da tribo de Benjamim. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, descendente de Arão. E Jesus não era descendente de Arão. Como que a gente sabe, então, que Jesus é sacerdote? Porque somente alguém com a autoridade sacerdotal poderia oferecer uma vítima. Então, o próprio Senhor se oferece como vítima no altar da cruz. Lembra que a gente fala que Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro? Então, ele mesmo se oferece ao Pai no altar da cruz. Sendo assim, ele é sacerdote, o sumo sacerdote. Como fala a carta aos Hebreus, aquele que adentrou no santuário, abrindo as portas do templo para nós, rasgando o véu do templo, para que também nós, naquilo que era inacessível, agora está acessível para nós. Ele abre para nós as portas do céu, da Jerusalém celeste. Eu sou sacerdote, porque eu participo do sacerdócio ministerial de Jesus Cristo. Dia 26 agora eu faço 7 anos de padre. Então são 6 anos e alguns dias de participação no sacerdócio de Cristo. Vocês, como batizados, têm o sacerdócio comum dos fiéis, como fala São Pedro na sua carta. E esse sacerdócio que vocês exercem na vossa vida ordinária. E quando eu falo de ordinário, eu estou falando de ordinariedade, de dia após dia, desse ciclo temporal, entende? Do dia a dia. Então, dentro de casa, como pai, como mãe, ou como filho, ou dentro do trabalho, ou dentro da comunidade, ou seja onde você estiver, exerça o seu ministério. Viva o seu batismo onde você estiver. Profeta, Jesus foi ungido pelo Pai. Os profetas do Antigo Testamento enchiam um chifre ou de carneiro ou de boi e era despejado sobre eles, para que ali eles fossem consagrados na cabeça, derramava na cabeça deles. Mas era uma verdadeira de uma unção, que passava pelo corpo inteiro. No dia do nosso batismo a gente foi ungido, no peito e na testa. No dia da nossa crisma, a gente foi ungido na testa. No dia da minha ordenação, eu fui ungido na mão. Os nossos bispos, no dia que eles foram ordenados bispos, eles foram ungidos na testa. Então, todo mundo aqui é profeta. Todo mundo aqui deve exercer a sua profecia. Eu não sei por que ainda tem gente que se acovarda e não dá conta de anunciar a palavra. Pode até não saber pregar, mas com o viver, com o testemunho, é possível anunciar. E não se conformar, por exemplo, com as coisas que são erradas. Porque se nós temos a autoridade de ensinar no nome do Senhor, então ensinemos. A realeza da qual nós participamos é a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia? Eu vou parafrasear Santo Agostinho. Você vale o sangue de um Deus. Você vale o sacrifício do Filho de Deus. Você vale muito. Mas vale muito mesmo. Então não se rebaixe, não.
encerrar, quando os magos chegam guiados pela estrela, que é um anjo do Senhor que os guiava, que eles veem o menino na manjedoura, eles se prostram. O verbo usado aqui, no original grego, é um verbo que é usado somente para Deus. A prostração é somente para uma divindade. Inspirados e impulsionados pela graça do Espírito Santo, reconheceram nesta criança, nesse bebê, indefeso, um Deus todo-poderoso. Que somente quem tem o coração simples e humilde consegue compreender isso. Porque o homem tem tentado de todas as formas tomar o lugar de Deus e ser Deus. E na noite do dia 24 do ano passado, nós escutávamos que Deus, em sua infinita bondade, se fez homem para vir ao encontro dos homens. Prostrar-se em adoração é colocar o rosto por terra, é reconhecer que não é nada. É uma atitude de humildade, mas também uma atitude de humilhação, de reconhecimento do nada que eu sou, diante da grandiosidade de alguém que é muito maior e que está diante de mim. Então eu me prostro, eu reconheço a sua grandeza. Senhor, eu não sou nada. Por mais que o mundo tente nos enganar, dizer que nós somos os maiores, que a gente só nasceu para vencer, aquela besteira toda que a gente ouve por aí. O caminho correto é o caminho da humilhação, meu povo. É o caminho do curvar-se diante daquele que é maior do que eu. Se eu quero ter sucesso na vida, o sucesso que eu devo ter é na minha vida interior, na minha vida espiritual. Jesus mesmo disse que em primeiro lugar a gente deve buscar o reino de Deus e as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Então a gente tem que lutar para buscar isso. Para buscar o céu, a salvação, a vida eterna, meu povo. Essa vida aqui é passageira. Esse mesmo mundo que nos engana, que nos conquista, que passa cantada na gente, a gente cai nessa cantada, é um mundo que daqui a pouco vai nos descartar quando a gente não servir mais. Então não. Eu devo ir ao encontro daquele que me espera, que está ali, no meu interior, Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor nesta noite santa. Por quê? Porque Ele veio ao nosso encontro. Mesmo nenhum de nós aqui merecendo, Ele veio até nós. Falou do seu amor para nós. Não somente falou do seu amor, mas mostrou o seu amor para nós. E mostrou o sentido da nossa vida e o porquê que nós estamos aqui. Abracemos o Cristo na manjedoura. Abracemos a sua salvação, abracemos a sua cruz. E façamos, por meio da nossa colaboração com a graça de Deus, com que os efeitos da sua salvação se prolonguem no nosso dia a dia e na nossa vida. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Filho nosso Senhor. Subir aos céus, está sentado à direita. Na comunhão dos santos. Na ressurreição da carne. Na vida eterna.
Neste dia em que celebramos alegremente a manifestação de Jesus a todas as nações, apresentemos a Deus as nossas preces, rezando: iluminai, Senhor, os povos e nações. Pela Igreja, para que cumpra fielmente sua responsabilidade de iluminar os passos de seus filhos, levando-os ao encontro de Jesus Cristo, principalmente os mais necessitados, rezemos. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Pelos que governam, para que as manifestações de Jesus a todos os povos e nações os ajude a sentir-se também responsáveis pela promoção da paz, da dignidade humana e da fraternidade. Rezemos. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Pelos pastores e fiéis da Terra Santa, para que, no meio da violência que os rodeia, todos os dias sejam testemunhas da revelação do amor de Deus. Rezemos. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Por todos que sofrem com as mais diversas limitações físicas, espirituais e materiais, para que sejam sempre socorridos em suas necessidades e testemunhem em suas vidas o amor e a misericórdia. Rezemos. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Por toda a nossa comunidade eclesial, para que cumpra com dignidade sua responsabilidade de ser expressão do Cristo, luz do mundo, auxiliando tantos a reencontrar o sentido da vida e da pertença à Igreja. Rezemos. Iluminai, Senhor, os povos e nações. Acolhei, ó Pai, estas humildes preces de vossos filhos e filhas, que vieram com sinceridade e alegria de coração adorar a Jesus Cristo, luz das nações. Ele que convosco vive e reina para sempre. Amém. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas, Jesus.